No último sábado foi comemorado o Dia Internacional da Mulher e o RDTV traz uma matéria especial sobre a presença delas na política. Confira com Camila Paulino e Carlos Augusto. Não é de hoje que as mulheres têm buscado conquistar cada vez mais espaço no mercado de trabalho e o reconhecimento na sociedade. E o ingresso na carreira política também vem aumentando ao longo dos anos. Mesmo assim, no Brasil, quando comparado aos homens, a participação feminina ainda é considerada baixa, com o registro, por exemplo, de apenas 2 mulheres governadoras, apesar de ter no cargo de presidente Dilma Rousseff, do PT. Para se ter ideia, em uma pesquisa realizada pela Organização Internacional dos Parlamentos para avaliar a participação delas na política em 146 países, o Brasil ficou entre os últimos colocados, ocupando a posição de número 121. Para a União Brasileira das Mulheres, é necessário adotar algumas medidas para incentivar essas práticas. Outras medidas que nós acreditamos também que são necessárias são as políticas públicas. Nós precisamos melhorar. As mulheres têm dupla jornada de trabalho, às vezes trabalha para fora e quando chega em casa também ainda fica muito aprisionada ao ambiente doméstico. E a gente precisa ter políticas públicas que possam liberar essas mulheres um pouco mais desse ambiente doméstico para que as mulheres possam participar um pouco mais da vida pública. Em 1995, uma lei federal passou a determinar que os partidos disponibilizassem 20% das candidaturas às mulheres. Hoje, após reformulação, a cota feminina é de 30%. Mas a vereadora por Cuiabá, Lueci Ramos, do PSDB, que já está no 5º mandato, reclama que algumas mulheres são convidadas a ingressar na política somente para atender esse percentual exigido na lei. Ela tem que ser chamada e tem que ser convidada e tem que ser oferecido condições para que ela disputa as eleições de igual para igual. Então você vê que não importa onde que a mulher está, em que segmento da sociedade ela se encontra, ela é convidada para candidatar, mas é só pensando em cumprir a lei, em cumprir a cota e não pensando em ter uma mulher aqui no plenário, na Câmara Municipal, no plenário lá na Assembleia Legislativa, não, tá? Então eu acho que nós precisamos exigir isso dos homens. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, nas últimas eleições majoritárias, considerando os legislativos, as assembleias de todo o país contaram com cerca de 13% de mulheres eleitas como deputadas. Na Câmara Federal, elas representam apenas 9% e no Senado, 16%. Nesse contexto, Mato Grosso registra somente 2 mulheres na bancada estadual. Em Brasília, não há representantes mato-grossenses. Por isso, a UBM aponta que é preciso garantir a reforma política para atrair a participação feminina na vida pública. A União Brasileira de Mulheres acredita que para que esse avanço possa acontecer, nós precisamos, antes de tudo, de uma reforma política efetivamente democrática, né, que garanta aí financiamento público, que garanta a lista com alternância de gênero. Aos poucos, Mato Grosso tem garantido a presença das mulheres nos cargos eletivos. A exemplo da cidade de Poxoréu, localizada a 250 quilômetros de Cuiabá, que pela primeira vez na história elegeu 2 mulheres para comandar o executivo municipal. Poxoréu realmente surpreendeu quando acreditou não em uma mulher apenas, mas em 2, né? Nós somos prefeita e vice-prefeita. Foi um desafio, estou muito feliz, agradeço muito a confiança, né, dos eleitores, da população daquela cidade. A prefeita Jane é uma das 18 mulheres eleitas para esse cargo em Mato Grosso no ano de 2012, segundo o TSE. E no Brasil foram 661. No caso das câmaras municipais, são pouco mais de 7.600 vereadoras no país e no estado somam quase 180 parlamentares. Ainda falta acabar um pouco esse machismo, tá? Porque nós estamos em todo o segmento da sociedade. Nós temos motorista de ônibus, nós temos motoristas de carreta, nós temos mulheres exercendo de fato as atividades que antigamente eram dos homens, hoje não. E essa luta é nossa, tá? Essa luta é nossa. Nós temos lutado muito, mas o caminhar nosso para o rumo do poder
está igual uma tartaruga. Por quê? Por falta de apoio. Além disso, a mudança no comportamento da população pode contribuir para que esses números aumentem. Precisamos melhorar a democracia interna dos partidos. Os partidos precisam valorizar mais a participação feminina. Sobretudo, mudar a visão da população, né? Nós vivemos ainda numa sociedade machista, patriarcal. Sabemos que as mulheres enfrentam grandes problemas no dia a dia. Então, sobretudo, mudar a concepção da população. O que ainda me preocupa é conscientizar as mulheres em si a votar em mulheres. Porque nós, igual eu sempre falo, é um dado muito importante que às vezes a população não se atina. Hoje nós somos 52% do eleitorado brasileiro, que são de mulheres. Nós temos 30% hoje de vagas garantidas para candidaturas para as mulheres. E somos menos de 10% de representação, tanto aqui na Assembleia, quanto na Câmara Federal, no Senado, nos poderes executivos. Então, significa que nem mesmo nós, mulheres, estamos acreditando nas mulheres. As mulheres eleitas reconhecem que a maioria recorre às lideranças partidárias masculinas para ingressar na política, mas alertam que é preciso quebrar esse vínculo. Uma dificuldade existe, sim. A gente não pode ser hipócrita em falar, porque muitas vezes a mulher ela entra na política através do seu esposo, que foi o meu caso e é como 90% das mulheres. É muito difícil uma mulher ela vir para a política e ter um êxito nas eleições, vindo muitas vezes de um movimento social. Então, com isso, é onde as mulheres se afastam da política. Mas, com certeza, com essa participação que hoje nós temos em nível nacional de mulheres guerreiras, eu tenho certeza que as mulheres vão estar mudando essa concepção e, muitas vezes, vindo para a política sem depender de marido.